Começa esse vídeo pedindo o seu apoio. É muito importante que você deixe o like no vídeo. O seu like vale mais do que dinheiro. Nós precisamos do seu like para chegar à marca dos 40 mil inscritos até quarta-feira. Então deixe seu like, vamos ver se a gente consegue atingir 200 likes em menos de uma hora. E hoje eu trago a vocês o texto do Bruno Bogossian para a Folha de São Paulo. Bruno Bogossian é um colunista, ele escreve artigos para a Folha de São Paulo e trouxe informações muito legais sobre as pesquisas de intenção de votos para prefeitos em todas as capitais no nosso país. E ele traz resultados que são muito ruins para o Partido dos Trabalhadores, o PT. Todos nós sabemos, inclusive o próprio partido sabe, que a situação para essas eleições ela é muito difícil. O próprio PT bate cabeça em algumas capitais, como por exemplo em São Paulo. O partido quer retirar a candidatura do Gilmar Tato, uma parte do partido quer fazer isso, vamos deixar bem claro. Gleisi e Lula são contra. Mas o PT quer retirar a candidatura do Gilmar Tato em São Paulo para apoiar o Guilherme Boulos. Em consequência, o PSOL no Rio de Janeiro apoiaria a Benedita da Silva. Essa é uma estratégia que foi pensada pelo Lindenberg Farias. Eu sou completamente contra, eu acho que o PT precisa disputar para emergir novas lideranças e uma parte do partido também é contra. Mas o próprio PT sabe que essas eleições vão ser muito difíceis. Em 2016 já foi um ano muito complicado para o PT. Elegeu uma quantidade baixa de prefeitos. A única capital que o PT conseguiu eleger foi em Rio Branco, no Acre. E nesse ano pode ser que o PT não faça prefeitos em nenhuma capital. A esperança e expectativa do partido é que, num cenário otimista, forme uma quantidade semelhante de prefeituras do que foi em 2016. Porém, em 2018, o PT conseguiu formar muitos deputados federais. É a principal bancada única do Congresso. Que é uma bancada única? É uma bancada que só é um partido, não é o Centrão, por exemplo, que é uma composição de vários outros partidos. Então o PT ele continua sendo um partido relevante, um partido forte, mas que passa por um momento de transição. O PT ficou de 2002, temos que lembrar, né, 2003, quando começou o governo Lula, até meados de 2016. Então foram 14 anos, 13 anos de governo petista e isso dificultou o surgimento de novas lideranças, novos quadros políticos. Então há uma etapa de transição. É o fim da era Lula e o início de uma nova era no partido. Então há, claro, esse tipo de situação, fases de transição sempre são bastante traumáticas. Mas o que o Bruno Bogossian disse? A vida não anda fácil para o PT a menos de um mês das eleições municipais. Em 15 das 21 capitais em que tem candidato, a legenda não chegou a 10% das intenções de votos nas últimas pesquisas. Só 2 nomes disputam a liderança: Luiziane Lins, em Fortaleza, e João Coser, em Vitória. Então é claro, uma situação bem negativa para o partido. Mas se o PT conseguir eleger esses 2 candidatos, em Fortaleza e também em Vitória, já é um resultado melhor do que foi nas últimas eleições. É claro que muita coisa pode mudar, as eleições, principalmente as eleições municipais, elas podem ser decididas na virada da noite, na virada do sábado para o domingo, pode surgir um fato novo na última semana, nos últimos dias e mudar o ânimo dos eleitores, mudar os votos dos eleitores. Nós já vimos isso acontecer várias vezes, inclusive com o próprio Partido dos Trabalhadores. Na cidade de São Paulo, nas eleições de 88, a Luíza Erundina estava em terceiro. Poucos dias antes da eleição, houve uma virada, ela foi para o segundo turno, venceu na cidade de São Paulo. A Erundina, na época, era a candidata do PT. Então, muita coisa pode mudar nos últimos dias das eleições. E, na minha opinião, o PT faz correto ao disputar em todas as capitais. Ah, vai ser derrotado em todas, não vai eleger nenhum candidato. O PT está numa etapa de transição. Muitas pessoas criticam o partido dizendo que o PT não forjou novas lideranças. Novas lideranças não emergiram no Partido dos Trabalhadores. Pois bem, as eleições municipais elas servem para que essas lideranças possam surgir. Então é importante que os candidatos do partido disputem as eleições para começar a serem feitas lideranças locais. Por exemplo, em São Paulo. Muitos falam para o Gilmar Tato retirar a sua candidatura. Eu sou contra isso. Se o PT quer formar novas lideranças, o Gilmar Tato precisa disputar. Ele precisa ser conhecido como sendo a liderança do PT em São Paulo. Porque o que vai acontecer se o PT retirar a candidatura do Tato? Usando o Tato como exemplo, porque essa discussão pode estar acontecendo em várias cidades, em várias capitais do país. O PT retira a candidatura do Tato, não forma uma liderança agora em 2016, em 2020, chega em 2024, o que vai acontecer?
Quem vai ser o candidato do PT em São Paulo? Ah, não tem. Vai fazer a mesma coisa? Vai surgir, vai colocar um novo líder? Uma nova liderança emergente para disputar? Ou vai retirar a candidatura para apoiar um outro partido? Então é importante que a liderança comece a ser forjada já nessa eleição. Porque em 2024, o Gilmar Tato vai estar muito mais preparado, muito mais conhecido. Não vai ser uma campanha do zero, as pessoas já vão conhecê-lo. Usando o exemplo do Tato para ilustrar o que pode acontecer o que pode estar acontecendo em várias outras cidades, várias outras capitais do país. Mas deixa aqui nos comentários como está a candidatura do PT na sua cidade. Eu quero muito saber isso, principalmente se você morar em capital. Traga esse feedback para mim, porque nós precisamos construir esse raciocínio juntos, porque no primeiro e no segundo turno teremos live aqui no canal para acompanhar a apuração de votos e os resultados das eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno nas capitais. Então fiquem ligados no canal, ativem as notificações, deixem esse comentário que é muito importante esse retorno. Eu não conheço todas as capitais, como está a eleição nas capitais, eu preciso que vocês tragam isso para mim, tá bom? Então se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam lá no Twitter, @profleoficial.